Não responde pra mim, vai acabar em pizza, não? Não, eu já vou te responder até o sabor. O Ministério Público não consegue comprovar a compra de um cachorro. A compra de um cachorro. Olá, sejam bem-vindos à Opinião TV e nesta segunda-feira eu converso com ele que é meu amigo, um grande advogado criminalista, Eduardo Marrom. Seja bem-vindo, Eduardo, aqui à Opinião TV. Bom dia, você vai perder vários ouvintes de falar que você é meu amigo. De nada. Eduardo, eu sempre digo no programa Opinião, né, da TV Pantanal, que você tem uma hemorragia literária, que eu fico impressionante com a sua capacidade de escritura de livros, enfim, e do seu empenho, claro, em defesa da cultura, da educação, mas que é então, muito legal. Deixa eu contar uma fofoca para você. Conta. Dia desses surgiu um comentário, também infelizmente foi uma só pessoa, que disse que provavelmente não sou eu que escrevo. Provavelmente eu contrate alguém para escrever. Porque não é possível um advogado escrever um romance. Não, mas eu acho que eu acho interessante essa sua... Eu que disse isso, né? Essa hemorragia literária, porque é impressionante a sua produtividade, a produção sua literária, né? Quando você termina um, você já está com a cabeça em outro, né? O tempo todo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que é simplesmente espetacular. Nós que lemos os seus livros sabemos o quanto é gostoso ler uma obra feita por você. Ainda bem. Né? O tema de hoje é o seguinte: eu vou conversar com ele, que é advogado, é muito bem informado, reconhecido pelo mercado, né? Tem grandes clientes, e eu preciso tirar algumas dúvidas, porque eu sou apenas um professor de filosofia e de comunicação. Com relação a essa Grampolândia pantaneira, nós vimos aí até semana passada o empenho por parte do Antônio Borges, que é o Procurador-Geral de Justiça, no sentido de buscar explicações para ver se houve ou não houve, tanto no ambiente interno como no ambiente externo, fazendo uma investigação profunda, se houve ou se não houve envolvimento de membros do Ministério Público na Grampolândia pantaneira. E ontem, salvo engano, no final de semana ou ontem, ele deu a seguinte declaração: olha, não tem envolvimento de nenhum membro do Ministério Público nessa história de Grampolândia pantaneira. Se tem alguém envolvido nessa história toda, é só o Paulo Tax, mas ninguém. Você não acha que essa declaração foi um tanto precoce? E por que ele instaurou inquéritos, considerando que ele já dizia que não tinha... Eu não entendi essa... Quando você abre inquéritos, é assim que fala, né? Não é porque instaura inquéritos, não é sinal de que existem fortes indícios nessa história toda? Ou eu estou enganado? A história é assim, no Brasil acontece assim, você sabe qual é o final do inquérito, porque o sujeito que abre o inquérito diz: não houve participação. Mas, por exemplo, para ele abrir o inquérito, ele tem que ter informações fortes. Não, essas informações podem vir pela mídia. Vamos tentar ver se a gente toma uma posição equilibrada. Quando um crime, qualquer crime, ele é noticiado, sobretudo de ação penal pública, então de iniciativa do Ministério Público, ele é noticiado. Pode ser num site, pode ser num jornal, enfim. É do jogo, é da obrigação do Ministério Público ou da polícia abrir inquérito. Só que nós temos um problema aí. Esses inquéritos são para apurar eventuais participações de promotores, eles não podem ser abertos em primeira instância. Como são os promotores que têm prerrogativa de foro, então precisam ser abertos e conduzidos por uma autoridade de segunda instância, supervisionados por algum desembargador, de preferência. Bom, muito bem. O grande problema é o seguinte, vamos devagar. Como é que funcionou em Mato Grosso, confessadamente pelos próprios policiais militares? Sim, os dois coronéis e o cabo. Antes de mais nada, nós temos que lembrar que o cabo trabalhou anos dentro do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. Anos. Então, o know-how que ele tinha a respeito de interceptação telefônica, não vou falar grampa ainda, de interceptação telefônica, que é autorizada pela Justiça, todo o know-how dele foi adquirida dentro do GAECO. Então, esse é um ponto. Então, as ligações que esses PMs tinham, o PM também tem um setor de inteligência e tal, é com esse rapaz, com esse cabo Gerson. E o know-how dele estava no GAECO. O Lesco trabalhou no GAECO também. Então, assim, estavam ali no GAECO. Bom, parece-me, pelo que eles disseram,
que esse foi um plano maquiavélico, politicamente urdido, desde a campanha eleitoral. Mas já no governo Pedro Táxi, e aí começam os problemas com o Ministério Público, já no governo Pedro Táxi, houve uma notícia de uma suposta ameaça ao governador. Haroldo, não é o secretário que determina interceptação, nem grampo, nem nada. Não foi assim que funcionou. Os primeiros grampos foram grampos legais. O que aconteceu? Houve uma notícia-crime. Essa notícia-crime chegou ao conhecimento de quem? Do Ministério Público. Certo. E o Ministério Público requereu a então juíza da 7ª Vara que, ou delegados, eu não sei exatamente qual foi o caminho, que realmente houvesse a interceptação. E algumas interceptações, que nós chamamos de barriga de aluguel, elas foram autorizadas. Sem ordem judicial. Com ordem judicial. Com ordem judicial. Com ordem judicial. Com ordem judicial não é grampo. Não. Ocorre que a justificativa foi uma justificativa plantada. Então, a ordem judicial, inicialmente, existem dois tipos. Por isso Inventada. Inventada. Então, tem o grampo. O que é o grampo? É a maleta, se abre, grampeia alguém. Tudo Esse bem. é o grampo. Tá. Sem ordem, sem nada. Absolutamente legal. Existe a interceptação plantada, inventada, inventa-se uma ficção, que não é verdade. Para justificar o grampo. Nunca aconteceu ameaça de João, de José, de Manuel, mas justifica-se juridicamente e faz-se legalmente. Aí eu quero questionar. Tá, mas peraí. Mas aí o juiz precisa... O juiz determina. Pois é, mas ele precisa tapar, ele precisa verificar se isso procede. E o juiz determinou. Se ele der uma canetada ali, vai grampear. Não, grampear não, vai interceptar. Vai interceptar. Isso. Eu sei, mas aí você tem a participação de um juiz. E você tem a participação do delegado e você tem a participação do promotor. Então, exatamente, você tem um tripé aí nessa história. Não, perfeito, estou entendendo o raciocínio. Existem as barrigas de aluguel. Eduardo, o que é isso? Diante de um comando vermelho da vida, sim, uma autoridade, seja delegado, seja promotor, requer a interceptação de 12 números. 10 são do comando vermelho. 2 é Haroldo e Eduardo. Está mocosado ali, está colocado CPF, ali para poder... 825, parará. Outros interesses que não sejam aqueles. E a pessoa começa a interceptar num período de 30 dias, prorrogável por mais 30. Tá. Então existe o grampo, que é uma atividade absolutamente paralela. Existe a barriga de aluguel, que é com base na autorização judicial, mas é uma plantação subreptícia num processo já havido. Parece que aconteceu isso num processo em Toconé. E existe, aí sim, uma simulação para a interceptação legal. Tudo isso, menos claro o grampo, passa por um parecer ou um pedido direto do Ministério Público. Entendi. Será que todos os policiais militares envolvidos, todos, coronel, cabo, o outro coronel, etc. Não, o Ministério Público sabe, não, isso aqui era comum. Não, sumiu placa. Não sumiu placa. Sumiu placa dentro do Ministério Público. Mas a história é que o Paulo Prado doou essa placa. Será que não é muito estranho? Pois é. Justo esta placa. Justo essa placa. E cadê a nota fiscal? Comprou um cachorro. Lá vem o Ministério Público imediatamente dizendo, olha, não, cachorro... cadê a nota fiscal mesmo? Cachorro... Vem cá, mas como é que comprou? Que história é essa de verba secreta que ninguém sabia? E tem? Tem? Diz que tem. Mas diz que tem como? Pois é. Quer dizer, o procurador... Então, qual é a origem dessa verba secreta? O procurador tem que chegar e dizer, não tem. Aí não é investigação. Sim. Aí não é investigação. Aí é institucional. Não, mas pelo jeito tem. Mas tem, a gente não sabe? Pois é, tem. Por que tem? Deixa eu explicar por que tem. Foi ventilado a compra de um cachorro, lembra? Você não pode explicar por que tem. Verba secreta não existe. Pois é, mas eles já deram explicação, é porque tem. Mas qual é a explicação? A explicação é que o cachorro foi comprado com essa verba secreta. Isso pra gente estar falando de um cachorro e o resto, né? Pois é. Mas vamos lá. Foi comprado com essa verba secreta porque ele é um farejador e trabalhou no combate ao tráfico de drogas. Mas e daí? E por que não pode ser colocado na nota fiscal?
Pois é, esse é um segundo questionamento, né? Então veja bem. E isso nós estamos então falando. Existe a verba secreta que justificar a existência dela. Nós estamos falando de um cachorro. Olha onde nós estamos. De um cachorro. O Ministério Público não consegue comprovar a compra de um cachorro. Uma compra de um cachorro. Não é possível que não tenha um setor financeiro ou não tenha se prestado contas ao TCE da compra. Como é que depósito na conta de promotor? Pois é. O policial militar dizendo que depositavam a verba secreta na conta do Dr. Marco Aurélio. Mas que história? Na conta pessoal? Não existe mas isso. Como? Agora, como é que o procurador-geral, que realmente está pagando de transparente, não diz o seguinte: olha, Dr. Marco Aurélio, que aliás eu acho ele o máximo, eu gosto dele. Dr. Marco Aurélio, vamos fazer um combinado? Apresente. Anota isso. Não, apresente a sua conta. A sua conta. Se não apresentar, nós, Ministério Público, vamos requerer um afastamento do sigilo constitucional. Porque não é possível uma acusação dessa. Um PM vem diante do judiciário. Do judiciário. Sob risco de sofrer uma bruta ação. Sem dúvida. Dizer que o dinheiro de uma verba secreta foi depositado na conta do presidente, do líder, do coordenador. O que é isso? A justificativa para esse peso de argumento, né, de acusação feita pelo Cabo Gerson... Não foi por ele só, não. Pois é, mas pelos três. Pelos três. Pelos três, 2 coronéis e o Cabo Gerson. Mas o peso da acusação, segundo o Procurador-Geral de Justiça, é por conta da ameaça do Cabo Gerson de se perder a aposentadoria dele. Ele está acuado. Segundo o Procurador-Geral de Justiça, ele está acuado, ele está falando qualquer coisa e pronto. O que é que uma ficção ajuda, atrapalha ele? O que é que uma ficção ajuda? Quer dizer que então a defesa dele vai ser, bem, o fulano sabia, então não me puna? Esse cara já está condenado. Cara já está expulso. É uma questão de tempo, porque ele é confesso. Então é uma questão de tempo. Não importa a autoridade processante no administrativo ou na judiciária, que é no caso Faleiros, se ele estava amando, pedido, isso será apurado pelo foro de segunda instância. Ele já está condenado, ele é confesso. O que pode acontecer, e vai acontecer, é que o juiz diminua a pena. Sim. Vai aplicar uma pena violenta, grande, vai diminuir, porque a obrigação do magistrado, quando haja confissão, diminuir é obrigação, não é favor nenhum. E vai ficar uma pena alta ainda assim. Quer dizer, isso é papo. Sim. Não porque ele está acuado. Mas assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos falar dos promotores. São 6, se não me engano, 5 ou 6 promotores acusados de ter envolvimento na Grampolândia, né? Agora veja bem, para quem está de camarote assistindo essa história toda. No começo desse ano houve um arquivamento da CPI das cartas de crédito do Ministério Público. Lembra disso? Claro. Arquivaram e morreu ali, né? Agora, essa história toda de envolvimento de membros do Ministério Público na Grampolândia Pantaneira, já a Assembleia Legislativa pensando em abrir uma CPI. É a estratégia do Lula, Haroldo. Então, assim, o que acontece? Quando você me acusa, significa que você ou quer se livrar, ou tem alguma coisa contra mim, você quer ver ou onde está que me pegou? Perseguindo. Sou amigo pessoal dele, ele é marido de uma pessoa que eu adoro, né? Da minha infância, tudo, mas eu definitivamente não entendi o comportamento do Domingos Sávio, porque até... É um grande promotor. Um grande promotor. Mas até enquanto a declaração do Gerson, né, dizia, apontava uma série de coisas, né? No primeiro depoimento, por exemplo, na primeira, e ele reconheceu. Ele reconheceu, dizendo, não, tinha isso provas. mesmo. Tem provas, esse cara é o cara. É coerente. Ele é coerente. A hora que o Cabo Gerson falou assim, olha, tem gente, coleguinha seu envolvido, você falou, não, esse cara é mentiroso. Mas são acusações infundadas, olha, aleivosias irresponsáveis, exatamente. etc. E tal. Você está entendendo? Aí eu lhe pergunto, supostamente, vamos supor que realmente tem, vamos esquecer a declaração do Procurador-Geral de Justiça, o Antônio Borges, né? Vamos supor que realmente existe envolvimento desses promotores nessa história toda, né? Vai haver. Vai haver. Quem remedia o remédio? Não vai haver. O Conselho Nacional do Ministério Público. Não está tudo dentro de casa? Não, veja bem, não vai haver. Eu quero chamar... Não vai haver o quê? Pizza? Não vai haver Vai nada. acabar em pizza de novo. novo? Eu vou lhe dizer por quê. Não responde para mim, vai acabar em pizza, não? Não, eu já vou te responder até o sabor. A história... Eu gosto de gente assim.
prático, pragmático, incisivo, cirúrgico. Mas né? a história Você vai é ficar rodando toco, é por isso que eu trago gente que pensa e sabe o que está Mas falando. repare assim, a Grampolândia tinha como relator o Dr. Orlando Perry. Orlando Perry. E a gente já sabe que o Perry não manda recados. Perry Ele tem a boca solta mesmo. E é isso mesmo. Cobrou. E é isso mesmo. E os delegados que eram designados pelo Perry, Feldner e o como é que é o nome daquele outro? E Flávio Strigueta. Parece que já estavam desmontando a coisa. Isso, E a coisa, parece-me que ficou uma coisa bastante séria. Foi. Já estavam chegando no governador. Estavam chegando no governador. Sim. Já estavam chegando no secretário, estavam chegando no governador. O que acontece? Eu não sei se você se recorda. O Ministério Público, estranhamente, se recusou a dar parecer em todo o procedimento. Sim. Não deu parecer. E aí eu, questionando sempre os meus artigos, dizendo o seguinte: olha, vai ver cá, se o Ministério Público não dá parecer, ele também não oferece denúncia. Então o que acontece? Nós estamos reféns, e isso é uma força e uma fragilidade ao mesmo tempo. O artigo 129 da Constituição, é claro, monopólio da ação penal pública é do Ministério Público. Qualquer monopólio é uma merda, é uma porcaria. Qualquer monopólio. Não vira, qualquer monopólio. Morre ali e fica ali. Pronto, porque o monopólio dá poder, claro, a uma instituição. Claro. Mas já tem autonomia. Mas o poder institucional tem uma dupla face. Qual é a dupla face? A proteção. O corporativismo. Exatamente. Então o que acontece? Quando o Ministério Público se nega a dar parecer, qual foi a justificativa dela? Até uma boa justificativa do Ministério Público. Não vou dar parecer porque tudo indica que a competência é do STJ. Sim. Legal. Foi para o STJ realmente. Agora voltou. Aí voltou já o promotor de segunda instância, doutor Domingos Salles, diz: não tem provas, é contraditório, etc. e tal, não vou aderir a nenhum tipo de acordo. Veja, a colaboração premiada se faz com o Ministério Público. É um acordo bilateral. Quando um não quer, dois não vão brigar. Não tem saída. Bom, muito bem. Agora, curiosamente, os inquéritos dos promotores estão na mão do procurador, que disse que as provas, quem está acusando é contraditório, é fraco. Então, eles já estão desconstruindo, né? Inventando razões. E vem o procurador-geral dizendo: não há provas de envolvimento dos promotores. Ponto. Não é vírgula. Ponto. Ponto. Quer dizer, não tem nem o que questionar. Se houver vírgula, nós vamos verificar. Aqui dentro de casa. Que tipo de proposição lógica são duas frases mutuamente excludentes? Não há. Mas se houver... Bom, mas então se houver, então... Porque existe a possibilidade de ter. Então não diga que não há. Exatamente. Quer dizer, essas frases, esse tipo de comportamento... Isso é um paralogismo. Né? Se o Ministério Ele vai induzir você... Se o Ministério Público fosse realmente transparente, não tivesse medo algum, dizia a polícia: vem cá, nós não podemos investigar a nós mesmos. Investiguem. Forme uma força-tarefa, tenha apoio da Procuradoria-Geral, investigue vocês. Seria o ideal, né? As pessoas não podem investigar a si mesmas. Não pode. Não tem lógica. Não tem lógica uma coisa dessa. Não tem lógica uma coisa dessa. Né? E infelizmente tudo caminha para isso. Né? Mais uma vez caminha para isso. Não, porque não tem saída, porque repare bem, é segunda instância, não é? Quem é que atua na segunda instância? São desembargadores e o procurador do NACO, que é Núcleo de Ações Originárias, que é a competência de ações originárias. Qual é a saída que nós temos? Nós temos polícia de segunda instância? Nós temos polícia. Mas não tem. Mas não tem polícia de segunda instância? Não existe isso. Quer dizer, então você tem o procurador dando parecer ou mandando arquivar. O procurador-geral, o Perry discorda, fala: você mandou arquivar? Discordo. Vou aplicar a analogia ao artigo 28 do CPP. Mando ao procurador-geral. O procurador-geral que disse já na mídia: não há participação. Não há participação. Eu digo, e nós vamos reclamar quem? É, verdade. Vamos falar se o procurador-geral dizem que não há crime, a quem é que nós vai recorrer?
Exatamente. Por isso que eu disse que a declaração eu acho um tanto precoce, porque ela é dúbia, porque ao mesmo tempo que ele fala que não tem, se tiver, né, a gente vai investigar, mas vai investigar dentro de casa. Investigando dentro de casa, conclusão, pizza. Você quer sabor de pizza do quê? Ele vai perguntar. Eu sempre né? preferi mussarela. Eu também. É bem por aí. Final de semana tumultuado, mais de 10 horas de sessão para votar a questão da restituição dos incentivos fiscais. Sinal que os deputados trabalham. Trabalham, pelo menos nesse final de semana. Agora vou entrar no recesso de 15 dias, né? Não importa. Até pouco tempo atrás, incentivo fiscal sinônimo de propina. Você se lembra no governo Silval Barbosa, né? O que é que você entende sobre a política de incentivo fiscal e de que forma essa contrapartida da empresa que recebe o incentivo fiscal pode trazer para a sociedade? Você acha que só a empregabilidade é o suficiente para poder fazer com que essas empresas possam deixar de pagar impostos em nosso estado? Você que está acompanhando a entrevista aí com o Eduardo Marrom, você viu que o papo está muito bom e nós fizemos esse vídeo e essa entrevista em 2 partes.